Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus, o nosso divino amigo e mestre, esteja com todos, conosco. Desejo a vocês que estejamos muito bem nesse dia em que vamos, mais uma vez, realizar a leitura e as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós damos continuidade com o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E neste momento, a gente faz uma reflexão muito importante sobre a saída dos mercadores do templo que Jesus expulsou. E é muito pertinente nesse capítulo porque justamente Jesus nos convoca a fazer nossa doação, dar o nosso lenitivo de forma espontânea, sem expectativas, sem anseios de retorno, coisas assim do tipo. Mas antes de fazermos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Divino amigo e mestre Jesus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para receber a Tua bênção e de Deus, o nosso Pai, com a assistência dos amigos espirituais. Rogamos vossas presenças entre nós, para que sintamos a paz que emana do teu coração. Esse sentimento pueril, cheio de amor e de cuidado para com todos nós. Ilumina cada um de nós que aqui estamos estudando esse Evangelho. Ilumina nossas vidas, nossas famílias. E permita, querido Jesus, que com a ajuda dos amigos espirituais, dos nossos mentores, possamos realizar o estudo do Evangelho de hoje. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um momento muito especial. Mais uma vez, como nós sabemos, estamos enfrentando essa pandemia que tem sido muito complexo e a gente está tendo que se renovar a cada dia para que a gente realmente consiga conviver com todas essas situações que estamos tendo que viver. Mas, meus irmãos, nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de nos expor ao vírus. Nós não sabemos se esse vírus tem cara ou se tem rosto. E se a pessoa que aparentemente está com saúde não é um transmissor dela. Então, continuemos nos preservando. Continuemos nos cuidando. Higiene das mãos, uso de máscara. Continuemos nos preservando para preservar as pessoas que nós amamos. Em especial as crianças e os idosos, entendeu? E a nós mesmos, é claro. Cuidem-se uns dos outros. Porque Deus não quer um servidor que não esteja em plenificação de saúde. Ele não quer o sacrifício das pessoas por conta de anseios equivocados. E aí cabe muito bem a reflexão do Evangelho hoje. Então, continuando as nossas reflexões, vamos fazer a leitura da mensagem do livro Fonte Viva, que se chama Educa, através da psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo de Tarso, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios.
Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso da terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Que lindo, não é? Nós precisamos realmente refletir sobre o que nós entendemos sobre as mensagens de Jesus e, evidentemente, sobre o que estamos aprendendo nessa doutrina de amor que é o Espiritismo. Essa doutrina que nos põe sempre em xeque sobre os aspectos da revelação de Jesus, mas muito mais da presença dos Espíritos. Assim como também nós precisamos refletir de forma racional sobre como nós estamos vivendo hoje. Nós somos verdadeiros servidores de Deus, de Jesus. Nós somos verdadeiros servidores que estamos utilizando o nosso templo, que é o nosso coração, para servir bem, ou ele é um instrumento de mercadologia ou de mercadoria? Aí entra o tema do estudo de hoje, que é o seguinte, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, mercadores expulsos do templo. Eu, quando vejo essa mensagem, eu fico imaginando Jesus chegando no templo e vendo as pessoas utilizando o templo de forma errônea, equivocada. E aí não me surpreende sobre o aspecto não só da questão mercadológica, também um aspecto do uso indevido da fé, das interpretações equivocadas que algumas pessoas têm, por exemplo, sobre o espiritismo, sobre ser espírita, sobre ter mediunidade, sobre fazer caridade, sobre conhecer o Evangelho de Jesus, entendeu? Existem muitos equívocos que a gente precisa refletir e melhorar, evidentemente, a nossa concepção sobre isso. Vamos ler o texto do Evangelho e a gente continua na nossa reflexão. Vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E, entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuraram um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. E o nosso Kardec, traz essa rápida reflexão. Jesus expulsou os mercadores do templo. Deste modo, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhe estipular preço. Kardec primorosamente resume de uma forma muito tranquila e muito objetiva essa questão de utilizar a fé de forma errônea, de utilizar o templo, onde é a morada de Deus, onde é a morada dos bons espíritos, onde é a morada de Jesus, para coisas que não são úteis à sua doutrina de amor, ou que fogem ao verdadeiro objetivo santificante
renovador, transformador no contexto da mudança de nós que estamos em transição nesse orbe, que é o planeta Terra. Meus irmãos, o templo de Jesus é o nosso coração. O templo da nossa fé também é nosso coração, onde habita Deus, onde nós também podemos ser deuses. Nós temos que nos ressignificar sobre os aspectos da nossa fé. Existem tantos equívocos praticados em tantas doutrinas, em tantas religiões, e é claro, o Espiritismo não foge a essa concepção. Reflitamos de que forma a gente está utilizando o Espiritismo para justificar os nossos erros, os nossos desvios de condutas. Reflitamos como nós estamos fazendo da nossa fé. Porque não existe fé que se aproveite para a nossa propagação, para a nossa promulgação, para a nossa apresentação individual. Trabalhar para Jesus é ter humildade, é ter simplicidade, é servir ao próximo com respeito, mas sem excessos, né? Conhecendo as nossas limitações, não se expondo a riscos, como acontece hoje com essa pandemia, por exemplo. Enfim, o templo de Jesus que foram expulsos os mercadores, como diz Kardec, é esse templo em que Jesus não quer vender-se para ninguém. Que Jesus não quer vender o seu perdão. Que o perdão é uma conquista da alma, das atitudes nobres, dos sentimentos sãos, do desejo de servir com a verdade do coração, sem querer conquistar as pessoas por uma troca de pão. Ou um saco de feijão, por exemplo. Não se compra fé, não se compra respeito, não se compra carinho, muito menos amizade. O que diria então dignidade. Isso tudo é o que se traduz em termos do que Jesus viria em relação a gente, porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Então, Jesus não quer, sob hipótese nenhuma, que nós utilizemos a nossa fé e o nosso anseio de servir a Jesus através do caminho, do veículo da caridade, ou até mesmo da promulgação do seu evangelho, de forma que nós queiramos vender ele erroneamente. Amemo-nos uns aos outros, façamos aos outros o que queremos fazer por nós mesmos, mas não queiramos amar da forma errada. Ame com a verdade do seu coração. Ame de sinceridade, de carinho, de afeto e de respeito. É isso, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão diante de Ti nesse momento, em rogativa por si, por sua família, por seus entes queridos. Dá-nos a Tua paz, saúde, harmonia e equilíbrio. Esteja sempre conosco em nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, hoje eu fiz questão de falar mais uma vez sobre essa questão da pandemia, porque ainda existem muitos equívocos, não só no Espiritismo, mas em toda a nação brasileira e certamente no mundo, sobre essa pandemia. Preservemo-nos, cuidemos-nos uns dos outros, evitemos a distribuição desse vírus que é letal. Ele ainda está espalhado pela terra e nós precisamos nos cuidar. Amar ao próximo é talvez às vezes renunciar da companhia dele para poder salvar ele da morte. E esse vírus, ele não escolhe cara nem coração. Tenhamos consciência disso. Preservemos-nos, mas acima de tudo, façamos o que Jesus faria. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, dos bons Espíritos, permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigado por sua companhia e divulgue esse vídeo se você gostou. Muita paz, meus irmãos.